gente tá tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo. A gente tá tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo. A gente tá tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo, tocando, tocando tudo, tocando tudo, tocando tudo. A gente tá tocando tudo. 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 A gente tá tocando tudo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pocando Tudo Podcast, o seu podcast capixaba. Eu sou a Amanda e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Ele que utiliza das lentes para poder captar momentos inesquecíveis através da fotografia. Seja muito bem-vindo, Marvin Nogueira. Que isso, gente. Que honra, que alegria de estar aqui. Eu já estava esperando esse momento por muito tempo, viu? Nossa. Que a gente está devendo o podcast aí, né? É verdade. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser um Prazer. sucesso o Pocando Tudo, pode ter certeza. Obrigada. Prazer é nosso em receber você aqui. A gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal. É um assunto que eu gosto muito, a fotografia, né? Hoje a gente vive em um mundo muito tecnológico, todo mundo quer tirar fotos o tempo todo, postar Isso é verdade. nas redes sociais, então o mundo ele gira em torno da fotografia também, né? E eu quero conhecer um pouquinho da sua história, de como tudo começou, mas primeiro se apresente, quem é o Marvin Nogueira? Vamos lá, eu sou o Marvin, né? Eu tenho 34 anos, até um pouco tempo eu estava esquecendo quantos anos eu tenho, porque depois dos 30 a gente esquece, né? Esquece. Eu tenho 34 anos, sou casado, sou marido da Nayara Kinali, que me deu um menino maravilhoso, Gael Lindo, Kinali, por sinal. lindo, do olho azul. Ele é branco do olho azul, Pensa quase louro. bonito. Lindo, lindo. Minha cara, meus olhos. Idêntica. E, cara, é isso. Esse sou eu. Sou músico também. Já toquei muito, já toquei com a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Ixi, antes Você de me toca o tornar quê? fotógrafo, hoje eu toco violão e canto, mas a gente toca em alguns dos outros instrumentos, uns baixozinhos, um pouquinho de piano, né? Eu tô meio enferrujado porque eu só pego em violão em casa, já tem um violão ali, fica ali no sofá. Minha esposa fala que o violão já tem um espaço dele ali no sofá, né? Ele pode se levantar não, mas realmente. Eu comecei, na verdade, como músico, sempre achei que seria músico, antes de me tornar fotógrafo, assim. Porque você canta bem, né? Sua voz é Me bonita. falaram isso, Tem o às vezes as pessoas dom, falam, tem o dom. Então, tipo assim, eu achei a minha vida inteira que eu ia ser músico de verdade, assim. E aí, como que a fotografia apareceu, assim, na sua vida? Boa, vamos começar com a nossa história, então. Então, olha só, eu sempre fui músico antes, né, de me converter. Eu me converti com 17 anos, né? Então, desde os 6 anos de idade, eu sempre participei de um coralzinho. Eu vou chegar lá onde a parte de fotografia vai encaixar certinho. Então, quando eu tinha 6 anos, eu entrei para a primeira série, e participei logo de cara de um coralzinho. Mas o incrível que parece que eu tenho esse detalhe dessa memória, que eu não tinha interesse em cantar, mas eu entrei no coral porque eu achava legal, bonito. E era o coral de crianças. E também nas escolas antigamente tinha muito essa questão da cultura lá dentro, era muito Sim. mais forte.
Então a gente sempre era direcionado para alguma coisa, alguma horta, para cultivar alguma coisa. Então nas escolas tinha muito isso, né, de ensino fundamental. E aí eu entrei pro coral. Foi aí então que eu descobri que eu queria cantar pro resto da minha vida. Então eu fiquei no coral dos 6 anos. Você descobriu uma habilidade, né? Justamente isso, justamente. Eu entrei pro coral com 6 anos de idade e depois eu fui avançando, né, durante as idades até chegar ao patamar de adolescência, onde eu fui chamado para participar do coral de adulto, porque minha voz já tinha sido mudada, né? Mais pequeno, eu já fui descobrindo, da entrevista para Em Movimento na época, gravamos um CD com o Grupo Mochuara, eu tenho esse CD guardado, na verdade eu tenho o áudio, né, desses CDs guardados. Não chegou a ter uma banda não, né? Eu nunca tive banda fora não, porque eu sempre participei da área do cultura, que antigamente era CST, né, da CST, e eu participava da área de cultura de lá, então a gente tudo era voltado para lá. Eu fui passar em querer ter banda depois que eu me converti, né, eu sou cristão, né? Então eu me converti e tal, e o que me deu esse desejo de ter banda. Mas até os 17 anos, antes de me converter, era só o coral. Já as propostas, isso aí, o coral da escola. O coral depois passou a ser o coral da Celó, né? Que mudou, que é o coral de adultos. Aí a gente fez as participações com a Orquestra Filarmônica, né? Que veio os cantores na época, com concerto de Natal na época. Tem muito disso, né? Final tinha de bastante, ano, exatamente. Fazer coral. Não tem mais, né? Porque naquela época da cultura era um pouquinho mais forte. E a Celó, junto com outras organizações, elas faziam isso todo final de ano, concerto de Natal do Espírito Santo lá em Camboriú. Então ele chamava sempre um cantor famoso lá para cantar, tipo Ivan Lins, Vanessa Jackson, Milton Nascimento, Agnaldo Raiol. Eu acho que o último que eu não participei foi o da Elba Ramalho, que eu já tinha, né, me convertido, aí eu decidi não participar mais. Mas para você ver que desde pequenininha a minha história é com a música, né? É com a arte, né? Com a arte, exatamente. E eu também não abro mão disso. Por mais que eu não esteja atuando, eu sei que hoje, ministerialmente falando, eu sei que uma hora vai acontecer de eu voltar para música. Não penso em abandonar a fotografia de jeito nenhum, mas Deus sabe dos nossos caminhos, né? E aí foi onde eu chego na parte da fotografia, que mesmo depois de convertido, chegou um tempo, né, não muitos anos, eu sou fotógrafo há 7 anos, vai para 7 anos de fotografia. Então, há 7 anos atrás, eu tinha esse negócio muito de barganhar, né? Então, eu comprava um videogame, e depois trocava videogame por um celular, e trocava o celular para um violão. E eu lembro que eu tinha o meu violão, né, e eu já estava prestes a me casar, e eu comecei a pedir a Deus uma direção da minha vida profissional. Sim. Porque antigamente eu trabalhava, nada contra, tá, gente? Mas eu trabalhava de CLT. Você fazia o quê de CLT? Então, eu trabalhei em loja de doces, eu trabalhei até como peão no meu início, nos 18 anos, né? Sério? Trabalhava numa empresa de elétrica, né? Eu era ajudante de lá. E depois eu fui para a área que eu mais gostava, que era loja de instrumento musical, como vendedor. Eu trabalhei 3 anos. Devia ser um ótimo vendedor, né? Então, a gente vendia muito bem. Simpático. Só que, menina, eu não posso liberar tanta coisa aqui, Amanda, porque eu era um péssimo funcionário. Sério? Ai, meu Deus. Eu não era um... Corta essa parte. Ó, cuidado com esses cortes aí, hein, diretor? Corta Pelo amor essa de Deus. parte. Eu confesso, eu não era um bom funcionário em CLT, não era. Mas às vezes pela questão da idade, você falou que tinha 18 anos, Isso aí, né? agora, Não tinha tanta isso, há 6 maturidade. anos atrás, eu fui ter essa maturidade logo depois mesmo, Depois que você no instrumento começou. musical. Não, na verdade, quando eu comecei no instrumento musical, que eu fui tentar melhorar um pouquinho, porque eu estava numa área que eu gostava, né, que eu amava ali de paixão, pra mim era aquilo ali, era a minha vida. Então, particularmente ali que começou tudo. E ali, nesse tempo, eu pedi uma direção a Deus, né, sobre a minha vida profissional, porque eu já estava prestes a me casar e já não estava mais funcionando para mim ali essa questão de trabalhar. Eu entendi que estar ali, eu estava atrapalhando a empresa já, sabe? Eu não tava, porque, tipo assim, eu passei por muitos processos além disso, de somente essa questão profissional, mas religiosa também passei por muitos processos. Então, para mim, já não fazia sentido estar ali, porque eu senti que estava atrapalhando a empresa mesmo. Falei, cara, não está dando certo. Foi a melhor empresa que eu trabalhei ali por 3 anos, e eu pedi a Deus, me dá uma direção já que eu não consigo trabalhar para ninguém,
que eu trabalhe pra mim, então me dá uma própria, direção. né? Exatamente. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta, eu corria, eu pedalava, eu tô meio gordinho hoje, mas eu corria. Eu pedalava, era muito Você era magrinho. fitness. Nossa, Deus do céu, que saudade. Saudade. Que saudades dessa época. E aí, minha noiva, Nayara, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, cara, eu vou querer empreender. Começar a procurar alguma coisa para empreender. Por incrível que pareça, eu sacrifiquei aquela bicicleta. Na época ela custava uns 6 mil reais, aquela bicicleta. Só que era muito difícil de alguém comprar, porque sempre tinha que ter uma manutenção e tal. E eu peguei e vendi essa bicicleta por apenas R$ 1.300. Uma Nossa. bicicleta. Porque eu tinha caído com ela já 2 vezes. Você estava ralada? Mas era Não. nova a bicicleta? Não, ela não era, ela era semi-nova. Eu cuidava, eu sempre mexia com manutenção, mas a manutenção dela. Mas eu vendi a R$ 1.300. Eu falei, esses R$ 1.300 eu preciso comprar alguma coisa para empreender. E eu pesquisei no OLX, na época, né, alguma coisa para empreender, não achava nada. Aí um amigo meu que trabalhava nessa loja de instrumento musical, que eu ainda fiquei lá, né, até o pessoal me mandar embora, esse tipo de coisa. Ele falou, rapaz, tem um cara vendendo uma máquina de caneca. Máquina de... Máquina de personalização de caneca. Inclusive essa Nós máquina... estampar Isso, camisa, exatamente. Só que ela era chamada 3D. Na época, essa máquina custava R$ 9.000. Aí eu peguei e falei assim, amigo, eu não tenho punk, eu não tenho dinheiro pra isso não. Nem se eu sair daqui eu vou conseguir comprar isso. E aí Deus foi já me direcionando algumas coisas, né? E eu fui pesquisando. Um dia eu tava mexendo no OLX, eu atualizei depois de uma oração que eu fiz a Deus. Quando eu atualizei o OLX, apareceu essa máquina. De um cara vendendo a exatamente R$ 1.300 essa máquina. E aí, só que eu suspeitei porque é uma máquina de R$ 9.000 na época, né? E eu falei, poxa, 1.300, deve ter alguma coisa errada. Aí eu mandei mensagem, o nome dele é o Natalício, um cara que foi o pontapé inicial para isso, abençoado mesmo, cristão também ele era, e ele me deu todo o suporte, né? E ele só vendeu essa máquina porque para ele tava, não sei se estava quebrado ou se não estava esquentando a máquina e ele não sabia mexer, então ele quis desfazer, né? Mas não tinha nada com defeito. Pois é, justamente. A gente achou, eu falei, mano, eu vou comprar assim mesmo, vou ver o que vai rolar, né? Que eu deixo mais tempo, porque a máquina não estava esquentando. Uhum. E aí, fui lá, vendi a bicicleta, peguei o dinheiro. E o mesmo valor, incrível. Exatamente, com o mesmo valor. Fiquei sem nada, nem dinheiro para investir. Depois de um tempo que me mandaram embora, aí eu consegui investir, comprar caneca crua, né? O computador para poder fazer as artes e tudo mais. E vou chegar lá na fotografia, calma, mas vocês vão entender onde que Deus faz as coisas com a gente, né? E aí eu peguei essa máquina, lembro que eu peguei essa máquina e eu mexia nela e realmente estava com esse problema, não esquentava. Então você colocava a arte na caneca, ela ficava apagada. Não ficava aquelas canecas bonitas. Então por isso que ele tava vendendo tão barato. Aí eu falei, brother, né, deu uma coisa. Mas como todo bom brasileiro, entenda o seguinte, as coisas existem em manual, gente. E a gente não tem mania de comprar uma câmera e ver o manual para ver o que tem, não tem curiosidade. E eu tive a curiosidade de pegar um manual da máquina, isso aí. Entendendo. E aí, só que tava tudo em inglês. E meu inglês é péssimo. Eu entendo algumas coisas em inglês, mas eu não falo, né? E aí eu peguei aquela máquina, fui olhando algumas coisas assim, até que eu vi ali escrito graus Celsius e Fahrenheit. A máquina estava regulada para o padrão americano. Por isso que ela não esquentava. Nossa. Aí foi aí que foi o pontapé inicial. Aí foi uma açúcar, né? Apertei 2 botões da minha máquina que valia 1.300, passou a valer 9.000. Pra você ver como que o conhecimento, às vezes a curiosidade de você querer entender ali o que tá acontecendo. Exatamente, salvou, né? Justamente. Aí a partir dali que a gente conseguiu um ano de processo assim de empreender, né? Esse é o meu primeiro empreendimento sozinho. E trabalhava eu e minha esposa agora na área que tinha nome? Nai Personalizados, eu coloquei o nome dela. A gente começa com Nai Personalizados. Era só caneca? Era só caneca, só que essa máquina ela era muito ampla, por isso que ela é muito cara. Então, ela podia fazer camisa nela também. Apesar dela ser 3D, a gente colocava a camisa, a arte e fechava a máquina, né? E aí, quando abria, a camisa estava estampada, mas era somente algodão mesmo ali, certinho. E tipo assim, foi nesse processo. E aí a gente ficou com essa empresa durante um ano, né? Trabalhando ali, vendendo para algumas escolas.
Não foi tão rentável, não foi um sucesso assim, porque é muito difícil, né? Quando você está vendendo caneca, por exemplo, no início parece só você que está vendendo, mas quando você olha para a esquina já tem 3 vendendo juntamente com você. E aí a gente entra no lado do mercado, né? Ou você faz mais barato, ou acha Ou você tem um diferencial. ou você tem um diferencial, ou você acha um fornecedor mais barato para poder vender mais barato e fechar mais vendas, que não foi o nosso caso. E aí então, aí que vai entrar a fotografia. Porque eu vendi essa máquina, né? Vendi essa máquina, fui vendendo os produtos, tudo, vendi ela baratinho também. Na verdade, baratinho não, eu vendi ela a R$ 4.000. Ah, você comprou por Eu ganhei 300. 300, vendi ela a R$ 4.000. Rendeu bem. E eu guardei o dinheiro, paguei algumas contas na época. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia me lembrar muito mais coisas, mas eu vou tentar resumir o máximo pra gente não estender. E aí eu vendi essa máquina, né? Gente, eu falo muito, se você deixar eu falar, não perguntar, Ai, vocês meu têm Deus. noção. Mas eu não vou ficar te cortando, não, pra o pessoal entender aí a história É. direitinho. E aí, cara, eu paguei algumas contas com esse dinheiro, só que ainda assim eu continuei a minha oração, porque eu vi que não fluiu aquilo ali, né? Falei, Deus, você precisa me falar. Não era isso que aqui- Deus não. tinha pra sua vida, né? Aí eu lembro que eu comprei uma guitarra na mão, eu só não sei na mão de quem, mas eu comprei uma guitarra na época, que, igual eu falei, eu gostava muito de barganhar, né? De Ficar comprar as paradas, ficar trocando, esse tipo de coisa. Comprei uma guitarra, tal, não sei o que, passou um tempo, eu falei que eu ia aprender guitarra, não aprendi guitarra. Eu sei tocar guitarra, mas não sou guitarrista, né? Igual nosso produtor, por exemplo, que tá aqui. E aí eu peguei essa guitarra com pedaleira, os caramba 4, uma caixinha de som pequena, e aí eu fui tentando aprender, falando, não vou aprender nada. Aí vai Marvin barganhar de novo. Aí Marvin foi pra onde? Foi para outro instrumento? Não. Fui lá e troquei por um PlayStation 4. Tudo na área da eletrônica. Tudo na área da eletrônica, tudo isso. E eu sempre gostei de videogame, eu tenho videogame até hoje. Eu gosto de jogar. Isso é uma coisa que eu trabalhei bem na minha infância com uma lan house, então jamais esqueço esse negócio. Eu sempre jogo. Minha esposa não gosta, mas eu gosto. Ah, geralmente eu gosto, né? Essas coisas. E aí, amigos, depois disso, fiquei ali com o PlayStation, mas eu lembrei das minhas orações e que eu ia me casar, né? Então eu falei, Deus, me dá uma luz. Porque o PlayStation não ia te dar renda nenhuma. Nenhuma. É coisa de jovem, hobby, assim, que é sonho de criança de ter um PlayStation 4, tal, e tudo mais, esse tipo de coisa. E aí, fui lá, obedeci a Deus novamente e coloquei o PlayStation para vender. E aí que entra a história da fotografia. Porque eu peguei esse PlayStation e troquei por um Galaxy S9 Plus. Pensa numa fera que ficou minha esposa, velho. Do celular. Num celular. Eu troquei, porque eu tinha pegado ele a um preço mais barato, né? E aí eu troquei, porque na época era meu sonho ter um celular de última geração. Sempre gostei de celular top, sempre gostei. Eu não tinha condição, mas eu falava pra Deus, eu quero celular bom. Porque de alguma forma eu sentia que eu tinha alguma coisa nessa... De mexer com celular, esse tipo de coisa. Algo já te falava. Exatamente, eu já sentia essas coisas, mas eu não conseguia entender na época, né? E aí eu peguei esse celular e todo mundo na igreja, na comunidade que eu participava, começou a perceber que todas as vezes que alguém ia tirar foto, Marvin, tira a foto aqui. Né? Não parece clichê, porque tem muito fotógrafo que começa com o celular mesmo. Né? Mas, cara, tira a foto aqui. Aí eu ia lá, tirava a foto. Nossa, Marvin, a foto ficou boa, hein? Tal, não sei o quê. E eu comecei a perceber esses detalhes. Você vê que você Exatamente. Se o pessoal tá falando... diferenciado. Eu também sou muito sistemático. Então, às vezes, a pessoa falava assim, ficou bom, mas eu me analisava muito. Inclusive, postei uma parada no Stories ontem que eu tento evoluir o máximo. Eu não sou um cara que fica estacionado. A gente vai entrar até nesse assunto em relação a fotografia. Mas eu não sou o cara que fica estacionado, me contendo com qualquer coisa. Eu sempre busco se aperfeiçoar. Justamente isso, me aperfeiçoar. Exatamente. Até porque as coisas mudam, né? Com toda certeza. E aí, um dia, a amiga minha chegou pra mim e falou, eu tava fotografando, ela, Marvin, eu tenho uma loja de roupa, a Tabita. Eu lembro disso até hoje, que ela tinha uma loja de roupa, tal, e tudo mais, e ela queria tirar umas fotos. Aí eu peguei e falei assim, eu tiro suas fotos, mas eu tô só com o celular. Ela, não, tá ótimo. E eu já comecei a mexer ali no Lightroom, que fala nosso programa que a gente usa para edição de foto. E aí eu tirei justamente, muito bom, muito prático. Hoje atualizou, maravilhoso, tá no grau pra gente. E aí eu tirava as fotos pelo celular, né? Eu já sabia usar as câmeras, sabia usar ultra-wide, a câmera normal. Na época não tinha atualização de modo retrato, igual hoje, era a câmera no seco ali mesmo. Um Galaxy S9 Plus.
E aí, eu sinceramente, eu falei, pessoal, cara, você tá falando... Aí essa amiga minha pegou e falou, poxa, Marvin, você tira foto muito bem, cara. Por que você não investe na fotografia? Aí, cara, que me deu o start, entendeu? Começou a me dar o start. Só que, como eu falei, eu tinha algumas questões religiosas, emocionais na época, que me travavam em muita coisa, que aconteceu muita coisa naquela época. Vai ser assunto para um próximo podcast, hein? Você me convida, viu, diretor? É muito assunto. Muita coisa. Esse assunto é um pouquinho mais pesado, mas eu topo. E aí, eu falei, não, eu fiquei ali, não, tudo bem, Deus. E comecei a orar em cima disso, gente. Comecei a orar e tudo mais, e falei, Deus, você precisa abrir uma porta, se for isso mesmo, me fala, e fiquei ali com o seu lado bastante... Você queria uma direção da parte de Deus, né? Eu sempre, graças a Deus, isso eu nunca abandonei, né? Porque tudo que eu peço, tudo que eu faço, eu procuro pedir direção a Deus. Direção. Né? Ficar dando tiro. Isso, não, mas a gente é teimoso às vezes. A gente é meio teimoso, o ser humano é meio teimoso. A gente não quer esperar, né? Você tá demorando, nossa. Exatamente. Poxa, eu orei, pedi, Deus, será que não tá me ouvindo? Eu quero pra agora. Exatamente isso, Amanda, exatamente. Mas aí, nesse caso, eu soube esperar um pouco, né? Aí foi quando veio um start. Falou assim, cara, eu tenho um violão. Eu amava aquele violão. Eu sinto falta desse violão até... Eu não vou chorar, mas eu sinto falta desse violão até hoje. Esse violão não sai da minha memória. Inclusive, às vezes eu procuro ele na OLX para ver se o dono atual desse violão tá vendendo. Então, é um violão muito top. Ele custava na faixa de uns R$6.000. Não é pelo valor, mas pelo aquilo que o violão carregava para mim, né? Tinha um afeto, né? Um afeto, apego. justamente. O músico, ele vai entender isso, principalmente quando é uns primeiros instrumentos top que o cara tem. É verdade. Entendeu? Então ele guarda aquilo ali, e aí uma voz falou comigo, falou, sacrifica o violão. Aí eu falei, não, melhor não. Não, sacrifica o violão. Mas eu estava disposto a entrar num lado, ter uma profissão, sabe? Então eu relutei por bastante tempo e fui lá e coloquei o meu violão na OLX. A minha esposa Nayara, que era minha noiva, ela não concordou de jeito Ela não nenhum. queria que você vendesse violão. Não queria. E aí ela falou que eu fiz escondido. Ela sabe, ela descobriu, porque o cara foi lá na hora. Cara. Exatamente. E aí foi aí que foi o start de tudo mesmo, que Deus comprovou pra mim que seria a fotografia, porque eu coloquei na OLX esse violão demorou 2 meses para ser vendido. Só que eu só recebia proposta de troca, na OLX tem muito isso. Pessoal, troca por isso. Eles me ofereceram um cachorro, pra vocês terem noção. Não sei o que, Terrier, o nome do cachorro, alguma coisa assim. De raça, né? É Lulu da Palmeirinha que fala? Lulu da Pomerana. Palmeirinha, Palmeirinha é aquela que faz... Palmeirinha que faz comida lá, né? Faz bolo, Isso. A vovó. E aí, depois de 2 meses, que eu já estava orando mesmo, resolvi... Porque a gente sacrifica na mente. Depois, jogar pro coração que é difícil, né? Exatamente. E aí eu coloquei, depois de 2 meses, na OLX, um cara me procurou, né? E o cara chegou pra mim, rapaz, eu tô voltando dos Estados Unidos, eu voltei dos Estados Unidos, você aceita uma câmera fotográfica nesse violão? Só que aí você me dá uma volta. Eu falei, amigo, meu violão custa R$6.000, quanto custa a sua câmera? Ele, rapaz, 8.000, você me volta R$2.000. E ela vai com uma lente... só com uma lentezinha 50mm. Eu não entendia nada na época, né? Nada. Só que eu sabia que a câmera era muito boa por causa do valor, né? Inclusive, eu não trouxe ela, mas ela tá em casa ainda com a nota dos Estados Unidos. Ele trouxe Você ainda tem ela? $2.400 a nota, né? E aí tá lá ainda, e eu não desfaço. Eu queria vender ela na época, consertar e vender ela, tá funcionando. Foi a sua primeira câmera. Foi a primeira câmera. E aí, Nayara, não tinha falado nada pra Nayara, minha esposa. E eu falei, cara, vamos nos encontrar pra me ver essa câmera. E eu te mostro o violão. Aí fiz vídeo do violão, o cara fez vídeo da câmera. Ela tava um pouquinho usada já. Aí ele trouxe de lá, mas estava um pouquinho usada. E aí, quando esse cara chegou, minha esposa tava em casa. Era minha noiva, ela tava em casa. Minha esposa tava em casa. E ela tava sentada lá e ela descobriu ali na hora que o cara foi lá ver o violão.
entende? Ela não Sim. tinha falado pra ela antes. Mas ela percebeu. Ela tinha descobrido lá. E ela já. Não, porque eu já tinha falado, ó, vem o cara aí que ele vai estar querendo trocar uma câmera fotográfica no meu violão, quero ver a câmera. Mas eu só vou ver, falei pra ela. E ela ficou muito brava, muito brava mesmo, que ela não queria. E aí, cara, foi algo de Deus, assim, foi extraordinário esse momento, porque eu chorei, assim, de verdade, pra entregar o violão, chorei. E o cara chorou junto pelo seguinte motivo. Eu tô te falando que quando Deus tem um propósito, assim, na nossa vida, não tem jeito, cara. Deus vai cumprir o que ele tem que cumprir e se você obedecer, vai ser cumprido. Pode ter certeza que Deus, No momento ali você não entende. não entendi muito A nossa bem. mente é muito limitada, mas Deus, ele olha lá na frente. Exatamente. Então, E aí naquele momento ali, tudo bem. Aí eu olhei a câmera, achei extraordinário aquilo ali. Eu falei, caraca, eu já tava imaginando, tirando foto. Eu queria ir pra área de casamentos, sempre fui da área de casamentos. você sempre gostou. Sempre gostei de área de casamentos, eu queria. E eu via que a câmera, já peguei uma câmera top que já tava muito acima do mercado, sabe, naquela época. Não tão Pra acima, um né? iniciante, já Exatamente. começar com uma Não é tão máquina acima, top. mas eu já tava com uma máquina muito boa, uma câmera que já dava pra me cobrar, só que eu não tinha experiência, né? E ali, o mais interessante dessa história, gente, foi ali na troca. Foi ali que é a confirmação de Deus para minha profissão mesmo. E aí eu olhei a câmera e o cara falou, mas eu queria R$ 2.000 de volta e tal. Falei, amigo, eu não tenho R$ 2.000 pra te dar de volta. Se você quiser trocar pau a pau, eu troco. Aí ele, mas eu só te dou o corpo. Porque a câmera ela é dividida por partes, né? Câmera profissional. Então vende o corpo, Ui, sua lente, gente. né? Ou vende só a lente, ou vende só o corpo. E é tudo muito caro. É assim, tudo. muito. E aí eu não entendi na época. Eu falei, amigo, mas como é que eu vou tirar as fotos? Nem cartão de memória. Ele tinha duas baterias, me deu 2 baterias e um cartão de memória só. E ele não queria me dar lente. E Eu como tive que você comprar ia lente. tirar Justamente. Olha, Aí eu falei, amigo, infelizmente eu não tenho troco, eu não tenho a volta, uma né? volta pra te dar. Só que ali naquele momento ele falou, não, tudo bem então, pode ver outra oportunidade, mas infelizmente eu não consigo te dar. Aí o cara entrou no carro dele com o pai dele, virou as E não costas. fez a troca. E não fez a troca ali. Mas foi questão de minutos só, de uns 10 minutos só. Porque o cara pegou o carro e foi embora. Nisso que ele pegou o carro e foi embora, eu fiquei meio chateado. Eu falei, pô, Deus, então não é isso. E eu falei, Deus, eu vou ser muito sincero com você agora. Agora eu coloquei meu coração de vez. Falei, se for do Senhor, essa câmera vai ser minha. Se for minha profissão é ser fotógrafo, esse cara vai voltar aqui. Deu 10 minutinhos, esse cara dá ré no carro e volta. E quando ele chegou lá, amigo, vamos fazer a troca então. Ó, Desse jeito. Só que o mais interessante, que eu fiquei ali emocionado, sim, não por pegar na troca ali, mas porque meu violão tava indo embora. Indo embora, né? Só que quando o cara saiu do carro, ele e o pai dele tava chorando. até eu tô segurando as lágrimas assim que vai É de verdade, assim, o pai dele tava chorando bastante. E eu não entendi, gente, por que o pai dele tava chorando. E aí o pai dele pegou, abriu o case do violão, chorando. E o filho dele, cara, esse violão, eu toquei um pouquinho pro menino. Ele, rapaz, o meu filho tava longe de Jesus, tinha muito tempo. E esse violão aqui é o pontapé inicial para ele, que ele voltou para Cristo, não tem. E aí o pai dele tava emocionado, muito emocionado, e ele pegou e falou assim: olha, o meu filho tem uma semana que ele voltou para Cristo. Eu acho que eles eram da Maranata, né? E ele voltou. E quando ele viu esse violão na OLX, ele falou que é esse violão que ele queria porque ele ia voltar para tocar para Jesus novamente. Ó, Brother, quando aquele cara falou isso, aí eu também comecei a chorar. porque Porque você já tinha falado com Deus, né? já tinha falado com Deus sobre isso e eu fiquei muito feliz porque o meu violão não foi para qualquer pessoa. Igual eu falei no início, eu procuro esse violão no LX até hoje porque eu tenho vontade de comprar ele de volta. Eu não acho daquele mesmo modelo, não, é muito difícil achar. Não por ser caro, né? Ele não fabrica mais, né? Não fabrica mais não. Os modelos dele já estavam ultrapassados, mas ele era um dos tops do mercado na época. É G406S. Essa é a marca, esse é o modelo do violão da Takamine. E aí, cara, e eu falei, Deus, então é isso. Eu sou fotógrafo agora, eu vou ser fotógrafo, e o cara voltou pra Cristo, eu tô feliz.
E o violão tem um O propósito. propósito foi cumprido dos dois lados, né? Exatamente isso, exatamente isso. Glória a Deus. E aí, eu peguei, o cara ia me dar só o corpo, aí ele acabou me dando a lente também. Deus tocou Isso aí, dele, né? justamente. Mas eu conversei, eu falei, mas eu não consigo ficar somente com o corpo. Ele, não, vou te dar a lente que é 50mm, eu também tenho até hoje. E aí me deu um cartão de memória. E aí começou a minha trajetória na fotografia, assim, profissional. E o mais engraçado, que na mesma semana, porque as pessoas às vezes testam ainda, né, tal, não, porque eu vou tirar foto de família, de parente, não sei o quê, eu tava tirando foto de folha de árvore, pra você não ter noção. No Pra eu início poder- é assim, assim pra poder mesmo. testar, pra poder Yes. aprender, conhecer a máquina, né? Exatamente isso. E eu achei aquilo tudo extraordinário. Uma semana depois, eu não sabia que o meu vizinho na frente era fotógrafo. Ó, Eu não sabia. Que foi ele, o Júnior Carvalho Fotografia. Eu amo você, cara, que me ensinou fotografia, né? Eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com ele, porque foi um cara que me deu a oportunidade de estar no casamento com ele. E ele me chamou, cara, que câmera é a sua? Aí eu falei, uma 5D Mark II. Ah, eu tenho uma dessa. E o cara já era profissional, ele já era muito profissional, né? Ele, você quer fotografar comigo no casamento? Eu te levo. Só que nesse eu não vou te pagar nada, não. é mais pra você É, aprender. pra você aprender e tal, e tudo mais. E aí, como todo iniciante extremamente empolgado, eu falei, pô, cara, eu só não tenho nada, entendeu? Eu só tenho a câmera. Ele, não tem problema não. Eu tenho flash, eu te empresto, eu tenho LED, eu tenho essas coisas assim. E fui fotografar minha primeira vez, meu primeiro casamento com esse menino como freelancer, mas eu tava aprendendo. E aí, Então, essa foi sua primeira sessão de a foto. primeira fotografia de casamento, entendeu? Eu já tinha feito, depois disso, na verdade, aí eu fiz as meninas lá da igreja, modelos de roupa, né, marcas. No início é sempre assim, a gente vai fazendo de graça mesmo. Exatamente, pra gente poder... E ganhando experiência, né? Exato. Como que você vai cobrar algo que você não domina? Você não Exatamente. sabe mexer direito, porque pensa que não, mas uma máquina fotográfica não é tão fácil assim Não, quanto mas as não, pessoas. gente. Não é só você chegar, pegar e sair clicando. Não é assim, Não. tem toda uma regulagem, Tem né? todo um estudo por trás disso, não é somente pegar a máquina e clicar, que não vai fazer sozinho. Câmera não tira foto sozinha, você precisa de um profissional para manipular ela, que exato. entenda, para você saber chegar num resultado correto. É uma coisa liga a outra. E eu tenho mentoria, eu vou falar aí depois. Vou falar mais isso depois. Então foi aí, gente, o start. E aí, para confirmar ainda mais minha vontade de fotografar casamento, esse menino me chamou uma semana depois da câmera para fotografar com ele. Foi para um casamento. Primeiro eu fui de graça. Primeira semana foi de graça. Fiquei apaixonado. E aí eu perguntei a ele como é que foi, as fotos ficaram boas, tal. Ele foi me dando uns bizu, porque a gente sempre dá umas gafes, né? Eu acho que teve um casamento que eu fiz com ele que eu fotografei tudo em JPEG, pra você ter noção. E não pode, tem que fotografar em RAW para ele poder fazer a pós-produção depois. Então foi um erro de principiante, mas a gente aprendeu, nunca mais aconteceu, graças a Deus. E aí depois, na outra semana, ele falou, hoje agora eu já vou te pagar R$50, seu frio. Aí, ó. Aí na outra semana, já vou te pagar R$150. Porque Pessoal melhorando. ele não me falou, mas isso me mostra o crescimento já Com e a certeza. visão ali fotográfica, sabe? E da partir daí, cara, graças a Deus, fluiu bastante. Só que, eu gosto de falar a história um pouco longa, mas vou tentar resumir. Aí depois disso, eu já tava manipulando as coisas para casar, eu e minha esposa, e veio a pandemia. Não, Veio a pandemia? Isso. A gente casou na pandemia. A pandemia foi em 2020. Isso. Eu já tava, tipo assim, já tava tranquilo de cliente, já tava fotografando sozinho, né? Fazia uns freelancers, né? Com esse amigo meu e com outros, né? E aí veio a pandemia e me fez retroceder aí de alguma... Não somente... As pessoas não estavam fazendo festa porque não podia reunir, né? Exatamente. E aí muita gente cancelou comigo na época, eu perdi contrato pra caramba, porque as pessoas ficaram com medo. Prejuízo enorme, né? E aí, tipo, aquele processo de crescimento que deu uma estagnada, eu sei que foi para geral, não somente na área de eventos, foi bastante. Mas tem muita gente principalmente para essa área, né? Das pessoas que vivem de festa, né? Cerimoniais, porque ninguém estava fazendo justamente. Então, e aí passou esse processo, vou bem resumir essa parte, porque foi bem sinistro mesmo. E depois da pandemia que a gente foi se reerguer com a fotografia de novo, né? Que as coisas começaram a ser liberadas. E resumidamente falando mesmo, hoje, graças a Deus, eu vivo da fotografia. A fotografia é o meu ganha-pão dentro de casa, né? É o que traz todo o sustento para minha família. E é isso. Então, para você, logo de início,
essas foram as maiores dificuldades que você enfrentou? A pandemia, a falta de conhecimento, ou tiveram outras dificuldades que você falou assim, cara, eu preciso romper isso. Olha, eu vou ser muito sincero, em relação à fotografia, como eu me entreguei de cabeça, eu passei a estudar muito sobre fotografia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre como manipular a câmera, como editar e Você tudo chegou a mais. fazer algum curso? Eu cheguei a fazer um curso com a Nayara de Photoshop. A gente pagou esse curso no início para a gente poder aprender a mexer com Photoshop, porque na nossa cabeça no início, a gente quer sempre entregar o melhor, não tem jeito, Sim, né? com certeza. Então a gente fez lá, e tanto que eu nem terminei esse curso, né? Numa escola mesmo não é escola de fotografia, mas era uma escola que dava curso de computador, vários cursos, né? e lá tinha Photoshop. Tipo um microlink. Isso aí, exatamente isso. E aí tinha lá bastante. Então esse foi o único curso, eu fiz um mês só de curso. Paguei, eu acho que foi R$1.000 para mim. O único curso que você fez na sua vida? É o único, de fotografia. Fotografia. Exatamente. Só que depois então não tive tanta dificuldade, porque sei lá, às vezes, hoje eu tenho esse entendimento, as pessoas falam que é dom, né? Eu também, eu vejo como a fotografia que também fosse o meu ministério também em Cristo. Porque é através do meu trabalho que eu vou abençoar outras pessoas. Com certeza. Não, igual um cliente meu mandou para mim esses dias se agradecendo. Não é sobre dinheiro. Cara, é sobre propósito e tudo mais. Não é sobre dinheiro. A gente pode entrar nesse assunto depois. Mas só que eu tive uma dificuldade mesmo, e eu te falei, era no meu emocional. Eu acho que tudo volta para isso. O meu emocional era muito abalado ainda, muito complexo de inferioridade, sabe? De saber que o do outro era sempre melhor. Você ficava se comparando. Me comparava muito. Isso é mania de fotógrafo, de iniciante, né? O pessoal fala que é mania, porque ele quer se comparar, às vezes, com um cara que é top 10 anos de mercado, o cara começou não tem nem 6 meses, nem um ano. Toda profissão rola isso. Rola todos, justamente. Vamos dizer que a comparação... E isso foi a primeira coisa que eu tive muita dificuldade de vencer. Mas quando eu venci essa dificuldade de comparação, aí eu comecei a romper, porque aí começou a entrar a identidade do Marvin mesmo, fotógrafo, a personalidade do Marvin dentro da fotografia, entende? Então isso me ajudou bastante, né? O financeiro da pandemia, claro que atrapalhou bastante, foi uma grande dificuldade, mas era um momento de todo o Brasil, assim, todo mundo, Sim, de todo mundo, na verdade. Então acredito que todos tiveram, até o Uber teve dificuldade, né? Eu acho que tinha Uber naquela época, né? Tinha, não tinha? Acho que já tinha. Então, basicamente é isso. Mas e aí, nessa época, como que você fazia, assim? Quais estratégias que você usava para captar seus primeiros clientes, né? Não digo nem novos, porque você não tinha, né? Você estava começando, então... O que você fez? Tipo assim, eu vou fazer isso aqui para as pessoas verem que eu estou tirando foto, para fechar pacote comigo. Quais foram as ferramentas que você usou no início? A maior ferramenta que eu usei, que foi proporcionado no início, foi a indicação de quem eu tirava foto, né? Eu não só fazia ensaio de gestante e tal e tudo mais, alguém me indicava. Mas era a própria rede social, não tinha jeito. E eu vou ser muito mais sincero, porque eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje lá. Mas eu confiava em Deus, cara. Que é o suficiente. Que é o suficiente. Eu confiava em Deus porque às vezes apareciam pessoas para fazer um orçamento e fechar comigo, que ninguém indicava, sabe? Então eu acredito que Deus põe a mão mesmo ali, o próprio Instagram entregava de alguma forma, não era tão... E o boca a boca também, conta muito, né? Então eu acho que isso foi assim, foi tranquilo, é doloroso, né? Porque pro processo, você esperar, cara, é muito difícil, mas até hoje é isso. Às vezes, mesmo que você esteja num momento de escassez, pode confiar, cara. O que eu sempre falo, depois que eu tirei esse complexo de inferioridade minha, eu falei, o meu cliente é o meu cliente, ele vai aparecer. Quem tem que ficar, vai ficar, né? Quem tiver que fechar com você o contrato. Exatamente isso. Hoje eu não tenho muito desespero, às vezes bate, que a gente é ser humano, mas eu não tenho desespero em fechar com cliente que não quer fechar comigo. Não tem mais. O meu cliente, Deus vai me proporcionar o meu cliente. Eu peguei 4 clientes maravilhosos. Eu acabei de fechar mais um contrato aí. Nossa Deus, pessoas de Deus, assim.
né? Pessoas de Deus, pessoas que amam, que gostaram do meu trabalho, que gostaram da minha personalidade. Então, eu acho que isso conta, né? Você certeza. confiar em Deus de que Ele vai sustentar a sua vida, a sua família. Pode ter certeza. Se sua área é essa, Deus vai te sustentar, irmão. Um dia você vai chegar lá em cima e você vai olhar para trás e vai, caraca, eu passei por tudo Valeu isso, e a você vai pena. poder ajudar outras pessoas. Porque eu falo que os momentos difíceis, eles vão lapidando, né, a nossa personalidade, igual você falou. Os momentos difíceis, eles vêm para nos impulsionar, porque ninguém nasce grande. Já dizia uma professora minha que quem nasce grande é monstro. E nós não somos assim. Exatamente. Então, eu costumo dizer assim, que tudo contribui. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu acredito que tudo que você passou foi realmente um impulsionamento para te levar onde você está hoje. Mas, mesmo diante de todas as adversidades, teve algum momento que você pensou assim: ah, eu acho que eu vou desistir, não é para mim. Ah, não nasci para ser fotógrafo, passo muita raiva, lidar com gente é muito difícil. Algum Várias momento já vezes. pensou nisso? Várias vezes, já pensei várias vezes. Principalmente nos momentos de escassez, né? Porque você vê a falta de valorização no início, né? Às vezes nem por falta de estudo, não, mas por falta de entendimento do próximo, até mesmo do cliente ou das pessoas que estão à sua volta, né? Aconteceu um caso, para você ter noção, que foi mais desanimador. Eu tava passando por muita dificuldade, eu já estava casado, e eu sempre ouvi assim, ó: rapaz, fotografia não vai dar em nada não, cara. Vai arrumar um trabalho. Olha só, por incrível que pareça, aconteceu um caso de um colega e na minha casa, eu tava em casa com a minha esposa, batendo na minha porta, falou: tô indo aí te ver. Quando ele chegou lá, sabe o que ele disse? Mano, arrumei um emprego pra você. Oh, Falei, pô, mas nossa. como assim? Isso porque ele era seu amigo. Meu amigo, eu entendo o que ele quis fazer Mas naquela ele estava época. preocupado, Ele, de fato, né? estava preocupado, recém-casado, pandemia, não estava com CLT, não estava trabalhando nada, só confiando em Deus na fotografia. Provedor de sua Exatamente, família. eu entendo isso. Mas eu falo, cada pessoa tem um propósito. Mesmo que você queira ajudar às vezes, e ele chegou: não, você vai começar segunda-feira, só você ir e começar a trabalhar. Já tá tudo certo no material de construção. E eu, caraca, mano, aquilo ali foi desanimador pra mim. Porque, O balde de água fria na sua cabeça, porque, né? tipo assim, eu falei, então será que, mano, não vai dar certo não esse negócio de fotografia? Porque se as pessoas estão vendo isso, Talvez só eu não talvez esteja só vendo, né? talvez só eles não estejam enxergando. Então, A pessoa que e aí, fora consegue enxergar mais. aí eu parei pra pensar ali, até minha esposa, né? Nayara ficou meio assim com esse amigo nosso. E aí era isso que era o desanimador, porque às vezes você não tem muito apoio do próximo, né? Você é fotógrafo iniciante, mesmo você não tendo apoio do seu próximo, cara, vai fundo. Fotografia, eu aprendi o seguinte: fotografia, ele te lapida por tempo. O fotógrafo vai lapidar pelo tempo, entendeu? Eu acredito que outras coisas serão, mas eu falo isso com mais propriedade, porque foi no tempo que eu aprendi com o tempo que eu aprendi a amadurecer com a fotografia e sobre a minha profissionalidade, sobre o profissional fotógrafo que eu sou hoje. Então o tempo me disse, eu tenho uma crença, lógico, que foi Deus que me proporcionou estar aqui, mas o tempo me disse aonde eu iria chegar, e ainda é só o começo. Então, voltando lá, o desanimador era isso, que não tinha... Quando ele chegou com essa proposta de emprego aí... Assim, a gente ficou assustado, eu fiquei assustado, e aí depois que ele foi embora, aí eu peguei e falei: irmão, eu vou pedir a Deus uma direção. Antes dele ir embora, né? Eu falei: eu vou pedir a Deus uma direção, eu acho que ainda não é o momento de desistir, muito obrigado, não é egoísmo de caraca, tudo bem, arrumei um emprego pra você. Né? Falei: não, muito obrigado, mas eu vou continuar até onde tô, não tem uma direção de Deus pra voltar pra CLT, mesmo. Mas você vai passar dificuldade? Pô, você vai passando dificuldade. Eu falei: irmão, Deus sabe todas as coisas. E aí, dito feito, depois que ele foi embora, eu e minha esposa não entendemos nada. Eu falei: cara, e o que foi isso? Ela: não sei. Eu falei: amor, eu sei, tá difícil, vamos aguentar, Deus vai abrir a porta. E de fato abriu, gente, sabe? Deus continuou sustentando, eu não passei fome, minha esposa não passou fome. Graças a Deus. Entendeu? Então, mesmo na pandemia ali, Deus supriu a necessidade de muita gente, inclusive a minha.
Então, se eu tivesse falado assim, beleza, mano, realmente, deixa eu vender essa câmera aqui, então, de novo, certo, né? tá certo. Se eu tivesse desistido, eu não estaria onde eu estou hoje. E são nos momentos difíceis que a gente passa a aprender a depositar a nossa confiança em Deus, né? Porque quando tudo vai bem, quando você consegue resolver algo com a força do seu braço, para que você vai pedir ajuda? Para que você vai orar, pedir a Deus uma direção, se tudo vai bem? Mas é nos momentos difíceis que Deus permite que você consegue enxergar ali, né, a provisão, o cuidado de Deus com a sua casa, com a sua família. E é muito bom viver, né, sob a dependência de Deus, saber que a gente tem um Deus que cuida da gente. Exatamente. Mas eu tenho certeza também que, às vezes, quando você olhou para a prostituição do mercado ali fotográfico, às vezes você já pensou em desistir. Porque a desvalorização, toda profissão tem sempre ali pessoas que não valorizam, né? Isso a gente sabe que existe. E no mercado da fotografia não é diferente. Então, de jeito nenhum. Você, Marvin, hoje, como que você lida com essa situação? Bem polêmico, hein? Eu sou um cara meio polêmico, a galera, eu falo mesmo. Você vai dar seu ponto de vista, né? Claro, com toda certeza. Isso não é via de regra, não. Cada um sabe. Eu tava até conversando com um amigo meu, fotógrafo, ontem, falando, cara, cada um sabe onde o calo aperta, não é isso? Falam. Cada um sabe da dificuldade que passa dentro de casa. Sobre a prostituição do trabalho ali dentro da fotografia, eu só não concordo com uma coisa. Eu, por exemplo, eu busquei conhecimento o tempo inteiro. Então, sempre procurei evoluir. Sempre procurei evoluir. Eu não sou um tipo de cara que chegava a descobrir uma nova edição, por exemplo, né? Isso eu estou falando, sabe? Uma nova edição, por exemplo, e ficava só naquilo durante anos. Ou usar... pessoas que estagnam. Porque tipo assim... Estagnadas. O problema não é, gente, entrando nesse mérito, do fotógrafo que está... Ela acaba desistindo. Não vou passar raiva não, fico na CLT, então eu pego um no final de semana de vez em quando. Porque é uma responsabilidade muito grande você fotografia. Fazer um casamento ali, você tá lidando com o sonho da pessoa, então nada pode dar errado. Nada, nesse absolutamente nada. É uma responsabilidade muito grande. Já passei perrengue, gente, já vacilei, já. Eu já quase perdi foto de cliente, cara. Na verdade, eu cheguei a perder, mas por Deus eu consegui recuperar. Entendeu? Por quê? E quase tomou um processo ainda por causa disso. Então, fotografia é muito sério. Tem gente que vai fazer coisas pelo dinheiro mesmo. Isso aí você tem que saber valorizar o seu trabalho. Porque se você não valorizar, a pessoa que está contratando seu serviço é que não vai valorizar. Não mesmo. E a valorização ela precisa começar do profissional. Gente, eu já fiz orçamento para pessoas que queriam pagar 4 mil reais na fotografia, 5 mil, 10 mil. Eu fiz um orçamento uma vez de 18 mil reais lá para São Paulo. Então, tipo assim, a questão não é se você tem a capacidade ali, é a sua responsabilidade. É o quanto que o cliente vai confiar em você. E o que eu falo pro meu cliente, o meu jargão hoje é, você me permite te servir? Porque eu coloquei isso na minha vida. O meu cliente, eu quero servir ele. Então eu quero fazer de tudo para que o dia dele seja extraordinário. Aí voltando aqui, cara, você que inicia, evolua. Evolua, de boa, tô falando assim, né, te excluindo, mas isso aqui é complicado. Não é complicado, evolua, cara, você vai ver que é melhor. Agora é uma opinião pessoal. É muito melhor eu pegar pouco trabalho e ter muito dinheiro do que se matar pegando um monte de trabalho e ter pouco dinheiro. É isso mesmo, eu falei certo, né? Exatamente. Entendeu? Porque senão, cara, você se estressa, a gente vai entrar no assunto que aconteceu comigo no Instagram, que eu dei uns piripaque do Chaves, como diz o diretor. Mas, mano, é estressante. Em alguns momentos é estressante. Agora eu fico imaginando a pessoa que pega um monte de trabalho, não vou nem falar do iniciante, mas vou falar até do próprio profissional, já tá há muito tempo ali, pega um monte de trabalho, continua entregando péssima qualidade de edição, porque se existe, não vem dizer que não existe, porque existe. Quer que ele... mas a noiva não percebe. Percebe. A noiva percebe quando você entrega um péssimo trabalho. Quando você promete uma coisa e entrega outra, a noiva percebe. Então, o que pega, que é muito melhor você entregar, fechar 2, não sei, minha opinião. Eu prefiro pegar 2, 3 trabalhos com a margem de lucro alta do que 5 no mês
com lá de 5, 6, 7, 10, fica uma margem de lucro baixa. Você vai ter que trabalhar muito Muito mais. Você vai mais. ter que colocar mais força nisso aí, né? Vai chegar Igual você falou que você foi parar até no hospital esses É dias. isso aí, a gente, justamente, olha o que acontece. Na verdade, é essa questão da preocupação da fotografia que aconteceu comigo. Eu, cara, já tava muito estressado, muito estressado. Lidar com pessoas é interessante, né? Não tem jeito, todo mundo vai estressar. Quem é que não tá estressado hoje em dia, né? O tempo, Correria do correria, dia a dia. todo mundo não para, não pensa, né? Quer fazer as coisas rápido, quer resultado rápido, e a gente acaba se estressando, e eu me deixei cair nessa armadilha, que eu já estava meio preocupado com algumas situações, que eu não estava conseguindo fechar o cliente certo, é aquilo de confiar em Deus, né, gente? Não estava conseguindo fechar com o cliente certo, era só cliente que queria queria um serviço excelente e pagar mais barato, porque isso existe em toda a área. Não, mas existe em toda a área, irmão. Não vem de ideia, não. Toda área. Toda área existe. E aí eu estressado, cara, como é que vai entrar? E aí eu vou entrar, né, rapidinho. E aí eu cheguei pra minha esposa depois de editar o dia inteiro, já tava com dor de cabeça, a gente que fica em tela, é sinistro. O dia inteiro editando, aí foi 10 horas, eu deitei, aí aconteceu isso recente. Deitei com muita dor de cabeça, falei, vou tomar um dipirona. Eu tomei um dipirona e fui deitar 10 horas da noite. Quando minha esposa foi deitar pra dormir lá pras 1h, que a gente dormiu um pouco mais tarde, ela deitou, aí eu comecei a desligar tudo, ia levantar pra ir ao banheiro pra voltar a dormir. Quando eu levantei, amigo, eu senti meu rosto todo puxando assim, ó. Ai, meu Deus. Puxando, eu falei, cara, o que tá pegando? Quando eu liguei a luz lá do banheiro lá, que eu vi a minha cara toda inchada, meu rosto todo inchado também, que depois eu te mostro a foto, todo inchado. E como eu nunca passei por isso, eu achei que eu tava tendo um AVC. Imagina o susto. Eu na tomei hora, um susto. Só que na hora eu peguei e falei assim, amor, me ajuda. Eu tava tão desesperado ali naquele momento. Falei, amor, me ajuda, meu olho tá caindo. Por isso que ela até me zoou nas redes sociais com a foto de um político aí sinistro. Nem sei se é político. Que tem um olho caindo assim, vocês vão saber do que eu tô falando. E aí ela, quando ela olhou pra mim, ela, que é isso? Porque você olhou? Eu falei, não sei, tá puxando. E ela, vamos pro hospital. Mas um homem é teimoso. Eu não queria ir pro hospital porque eu achei que eu não tava passando tanto mal assim, né? Na minha cara, eu não queria ir, sério, eu não Se queria. isso não vai passar mal, o que é? E aí aquilo puxando, aí eu comecei a sentir falta de ar, os caramba quatro. Depois que eu fui medicado, eu fui entender o que aconteceu normalmente. Mas na hora eu falei, cara, eu vou ter um treco aqui, velho, de tanto estresse, eu vou morrer, vou ter um AVC Mas aqui. você não sabia que era estresse. Depois... Não sabia, não. Depois eu fui só por saber lá, né? E aí, aí eu peguei e falei, tá bom, então vambora. Com muita luta, ela, vambora. Quando chegou lá, velho, o médico nem olhou na minha cara na triagem, só meteu o pulseirão laranja e já fui pro médico direto pra ele me analisar, me colocou na frente de todo mundo. Só que aí eu descobri que AVC, acredito que seja isso mesmo que o médico me falou, que quando você tem princípio de AVC, uma dos sintomas é a perca da fala, né? A dicção da fala, você fica falando meio embolado, meio arrastar, tem essas coisinhas assim, aí tem um formigamento no rosto, ou no todo o rosto, depende muito, e na verdade era só um pico de estresse mesmo. E outros especialistas amigos aí falaram que também pode ser uma alergia que deu do dipirona, que isso eu nem sabia que poderia acontecer, né? E até burnout, falar de burnout também. Então, tipo assim, foi só um susto. As duas até mandaram mensagem, tem uma noiva que eu vou fotografar sábado da guerra. Pelo amor de Deus. Ela, você vai morrer agora. Meu casamento. Meu casamento, final de semana, você me apronta uma dessa. A noiva que vai casar e você que fica ansioso, Gente, você que passa mal. É justamente isso, cara. Então, tipo assim, voltando aí e resumindo tudo isso que eu tô falando, pra vocês entenderem, é por isso que eu falo, é muito melhor. Tem que valorizar. Justamente, se valorize, e é muito melhor você pegar um trampo que vai te dar um bom lucro e você ter tempo para sua família, para o seu filho, tempo de qualidade, sabe? Você viajar, sei lá, ir pro shopping, ir pra praia. Ter tempo para descansar, tempo de qualidade. Exatamente isso. Mas às vezes a pessoa que tá começando, ela não tem, né, essa... Mas igual você falou, existem pessoas que já estão há bastante tempo na área e não tem essa visão. Gente. Mas é aquilo que eu costumo dizer, que quem vem pelo preço, vai pelo preço. Agora, quem vem pela qualidade do seu serviço, ela fica. Exatamente. Porque aí ela tá procurando qualidade.
Quando eu fui ter a minha filha, eu cheguei a olhar pessoas que são especialistas em fotos de parto, e aí eu entrei no Instagram de umas 3, e aí David falou, eu quero essa. Por quê? Independente do valor, nem lembro quanto que ela estava cobrando, mas eu acho que era até mais caro do que as outras, mas é você olhar e você se identificar com o perfil da pessoa. Exatamente. Entendeu? E aí pensa, a pessoa sabe do tempo que ela vai ficar ali, ficou à minha disposição, acho que durante uns 2 dias até o bebê nascer. Então, quer dizer, não é só chegar ali, tirar e acabou, igual você falou, é o dia inteiro editando, fazendo as edições, trabalhando, tem todo um contexto, né? O material que é caro, né? Para quem está começando, eu ia até te perguntar isso, o que que a pessoa tem que comprar para iniciar, porque é tudo muito caro os equipamentos, né? Então, por exemplo, quero começar hoje na fotografia. O que que você, Marvin, me indica? O que que eu preciso? Qual máquina que eu preciso comprar? Às vezes mais acessível? O que que você me indica? Eu não vou falar de câmeras específicas, mas tipo assim, existem vários tipos de trabalho. Tem pessoa que quando inicia, por exemplo, ela quer iniciar no fotografia de esporte, ou quer só fazer aniversário mesmo, ou somente casamento. Existe câmeras específicas ali que você vai conseguir desembolar todo esse processo, né? Corrida, por exemplo, né? O David, o produtor, ele tira foto de corrida de vez em quando. Você precisa de uma câmera um pouco mais rápida. Só que no início é muito difícil o investimento mesmo. A não ser os filhinhos de papai, né? Já falando lá na tela, os filhinhos de papai que mamãe dá o cartão de crédito, você compra uma câmera top e Deus te abençoe. Joga o valor em Porque cima. uma câmera top, hoje em dia, tá na faixa de quanto? Olha, nova, Nova. você paga aí uns 7 mil reais. 7 Nova, mil reais. só o corpo. Fora a lente, mas com a lente em torno de quê? Eu acredito que se vir com a lente do kit, eu tenho com a lente do kit, que a lente do kit não é tão boa, mas salva, você paga uns 7.500, 8 mil. Mas se for uma Entendeu? lente boa, Agora, se for uma lente boa, você para 10k pra cima aí, 10K. entendeu? Pra você comprar lente. E eu tô falando só de corpo e lente. Você tem cartão de memória, você tem bateria, você tem flash, você tem iluminação. Então, de fato, o investimento é muito alto. Mas quem tá iniciando, o meu conselho é, cara, vai na OLX aí, não sei até se isso vai rodar no Brasil inteiro, vai na OLX da sua cidade. Cara, procura uma câmera usada, em boas condições, boas né? condições para você iniciar, porque a questão da fotografia é o seu maior portfólio, sabe? Você tem que ter portfólio, as pessoas precisam reconhecer que você é fotógrafo e, lógico, estudar bastante, né? Então, sei lá, uma SL3, uma T7, T7i, sei lá, tem vários modelos, tem da Sony, da Nikon, então de câmeras de entrada para você fotografar um aniversário infantil, um chá de bebê, né? Chá revelação que fala, né? Chá de bebê, chá de revelação, entendeu? Então, você vai começar com pouco, não tem jeito, a não ser que você tenha grana guardada e já queira investir. Eu tô dando mentoria para um menino justamente justamente isso. Eu indiquei para ele aí uma câmera, uma 6D, uma 50mm, um flash, para ele já começar a fotografar. Ele já vai fotografar comigo, com experiência. Então, e ele já tem esse pique para investir nesse equipamento, sabendo que ele vai conseguir fotografar um casamento tranquilamente. Então, mas isso aí é um assunto de N possibilidades, tem que ser pesquisar no mercado para saber qual que tá melhor, porque às vezes o cara tá vendendo uma câmera lá com a lente a 3.500, mas a mesma câmera o outro tá vendendo a 2.500, entende? Com uma lente. Pesquisa mesmo, uma né? questão de Você pesquisa. avaliar. E deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acredito que muitas pessoas talvez tenham essa dúvida. Como que você lida com a ansiedade do cliente depois que você efetua o serviço, né? Por exemplo, casei, e aí, porque a gente sabe que os noivos, principalmente, eles ficam ansiosos, querendo receber as fotos, o vídeo, mas tem todo um tempo de preparação, né? Não tem como você tirar hoje e amanhã já entregar tudo com qualidade, tudo editado. Como que você lida com essa situação? Ó, hoje, graças a Deus, a tecnologia está muito mais avançada, né? O processo de edição ficou mais rápido, né? Graças a Deus por isso, mas ainda assim não é o suficiente para entregar um trampo de qualidade em muito poucos dias. Ou a não ser que o profissional vire à noite ali trabalhando direto para entregar muito mais rápido.
né? Mesmo assim, a pessoa precisa de descanso para poder entender qual tipo de... Claro que o fotógrafo tem sua identidade ali, existe uma coisa chamada preset, a gente consegue fazer ali a edição um pouquinho mais rápido por causa disso, né? O nosso preset pessoal, né? Que é a edição pessoal ali, né? Para quem não entende de fotografia, né? Mas, cara, tudo eu ajo por contrato, né? Tudo eu ajo por contrato. Eu sou um cara muito assim, muito mão aberta, eu consigo falar, porque eu sou assim. Eu dou um prazo na fotografia de entregar as fotos 75 dias úteis, dependendo do pacote, depende do pacote. Tem pacote que eu entrego em 30 dias. Só que eu não gosto de acumular nada. Então, o mais rápido que eu puder entregar, eu entrego. Porém, tem a questão de que você tá com uma pós-produção gigantesca, porque, vamos supor, você fechou o contrato comigo agora, mas 8 pessoas já fecharam antes. Então, você vai ter que me esperar dentro do prazo do contrato, não tem jeito, né? Então, para as noivas ansiosas, a gente tem aí, eu trabalho dessa forma. A gente faz o evento e aí, com uma semana, eu entrego a prévia, né? Tem gente que não gosta de entregar a prévia, e entrega todo. Mas eu entrego a prévia quando eu estou muito lotado de coisa para fazer e me dá o tempo do contrato para poder entregar o restante. Quando eu tô tranquilo, pô, já não tem muita coisa para editar, aí eu entrego muito mais rápido. Eu posso entregar com 2 semanas um casamento que eu deveria estar entregando com 90 dias. Então depende muito da situação. Mas a noiva, eu entendo que a noiva, ela fica ansiosa para entregar, para querer ver as fotos, né? Mas eu costumo trabalhar dessa forma. E calma, paciência, você vai ter as suas fotos editadas em... Quanto você dá mais espaço profissional, ele vai te entregar mais qualidade. Agora você fala assim, isso aqui é bem pessoal meu, tá? Mas eu vou liberar para vocês. Um macete. Se a noiva quiser as fotos dela em 2, 3 dias, ela vai pagar para ter em 2, 3 dias. Eu vou me matar de editar durante 3 dias, com qualidade, né? De qualquer jeito. Mas, porque eu vou dedicar ali ela justamente para poder entregar em 2, 3 dias, se ela quiser. Existem profissionais que fazem isso, né? Eu também estou passando a fazer. Se a noiva quiser, ela vai pagar tanto, e aí beleza. O casamento que era para ter entregado a mais, né, do pacote, que ela já pagou. Se a noiva tiver querer as fotos em 2 dias, 3 dias, ela vai pagar tal valor e eu vou adiantar o processo dela, colocar ela na frente e adiantar o processo, né? É isso. Hoje, isso não é nenhuma verdade. Se você tem grana, você consegue fazer um diferencial no serviço, né? Não é soberba, você vai ter que pagar. Não. Cara, se você quer esse tipo de serviço mais rápido, então você paga por ele. Basicamente isso. E eu falo que o mercado, ele tá tão saturado, né? Assim, saturado de forma que em qualquer esquina você encontra pessoas fazendo foto, né? Eu sou fotógrafo. Mas é por isso que você tem que ter um diferencial. Exatamente. Porque se você tem um diferencial, a pessoa, quando ela for fazer o orçamento, ela vai ver, opa, mas por que ele tá cobrando mais caro? Acho que vamos ver, vamos analisar. E aí, quando ela olha o seu portfólio, né? Quando ela olha o seu Instagram, né? A gente que te conhece sabe que você é um fotógrafo ativo, você gosta muito de fazer mídia. Então, tudo isso, esse contato, essa proximidade com a pessoa, eu acredito que faz toda a diferença na hora de ser escolhido, né? Gente, eu sou assim. Eu tenho mudado minha mente ainda. A gente não sabe de tudo. Eu tenho mudado muita coisa. Mas uma das coisas que eu tô priorizando foi o que eu falei no início. Eu peço a Deus clientes que vai, como eu posso dizer? Agregar. Que vai agregar, não somente agregar, mas se identificar com a minha identidade. Que vai se identificar, porque é mais fácil. Não tô falando que eu vou deixar de pegar, não vou, de jeito nenhum. Eu tô para trabalhar, amigos. Se tiver contrato, a gente faz. Tranquilo. Tanto que eu já peguei noivas que só quis agir pela profissionalidade mesmo. Pagou, tirei as fotos, entreguei as fotos, nunca mais nos falamos. Mas o bom de você contratar um fotógrafo que vira seu amigo é que as coisas ficam mais leves, tanto para você, para o cliente, quanto para o fotógrafo, né? Isso também não tem que passar da profissionalidade. O fotógrafo não tem que deixar de ser profissional e ser só amigo do cliente. Não existe isso. Cara, quem pagou quer receber. Você tem que entender isso. Quem pagou quer receber. Então você vai entregar tudo. Mas se ter esse contato, fica uma relação amigável, tal. Cara, eu tenho aqui 4 clientes que viraram meus amigos. Tem cliente que eu nem fotografei que, brother,
Que coisa de Deus, velho. É muito Isso bom. é muito bom. Entendeu? Porque te Muito passa bom. uma confiança, Exatamente. né? Você já vai até mais empolgada ali pro dia toda do certeza. E outra evento. coisa, eu vou liberar só um pouquinho assim. A gente às vezes até abre a mão um pouquinho, né? O que não era pra ganhar, a gente acaba dando. Gente, você tem que fechar com o fotógrafo correto. Não tô falando que o fotógrafo tem que ser mão aberta, tá, gente? Não, não tem que ser profissional. Mas existem casos e cada um vai saber qual é o caso que ele vai agir melhor. Você vai analisando ali. Exatamente. Mas hoje, assim, o Marvin de hoje tem sonhos para o futuro, tem planos. Talvez você não queira contar todos aqui, mas fala pelo menos um, assim, um objetivo que você tem a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Olha, a longo prazo eu quero a minha aposentadoria. Ah, todo mundo quer, né? Tô Com brincando. certeza. Não é somente isso, não. Não, mas assim, eu tenho uma família maravilhosa. Eu quero, a longo prazo, dar um conforto para minha A família. estabilidade, né? Estabilidade total. Não vai pensando que todo fotógrafo, só porque cobra caro, porque o seu pacote é muito caro, você tem uma vida muito boa. Não é assim que funcionam as coisas, não. Principalmente para quem tem filhos. Quem vê coisa não vê corre, né, Mário? Exatamente. Não é assim que funciona, não, cara. É uma responsabilidade. A curto prazo, cara, a longo prazo é isso. Eu quero dar uma estabilidade para minha família mesmo. Quero conquistar minha casinha que eu ainda não tenho, o meu carrinho, né? Deixar umas próprio, né? coisas assim básicas para se viver nesse Brasilzão que você tá vendo aí hoje, né? Então, mas a curto prazo, eu quero ter os meus equipamentos de sonhos que eu tenho, para quando o cliente me procurar, não ter faltando nada e para atender ele em qual tipo de ocasião. Isso é o sonho de todo fotógrafo, né? Eu até postei um memezinho lá esses dias. Se 30 mil pessoas me doar R$1, eu vou comprar. Mas continua nessa pegada ali, ó. Lógico, é o mesmo esquema. É tudo para a melhor qualidade do cliente, não tem jeito. E de fato eu quero também, a médio prazo, assim como tem acontecido, avançar ainda mais, não parar. Mas eu tenho um sonho profissional. Meu sonho é fotografar noiva assim, modelo top de luxo, porque existe esse nicho, né? Esses casamentos mais clássicos, mais bonitos. Tô falando de só fotografar famoso, tô falando que fotografar todas as minhas noivas que eu fotografei são maravilhosas. Para de ciumeira, gente. Pelo amor de Deus. Mas meu sonho é chegar nesse nível de padrão, como todo nicho tem. Por exemplo, a marcenaria tem o seu alto padrão. A fotografia tem seu alto padrão. Se isso vai chegar um dia, se Deus não me chamar pra música, quem sabe, agora eu te quero na música. Não sei. Agora não te quero na fotografia, eu vou te sustentar com a música. Não sei, a gente não sabe. Então, Você está aberto, né? Aberto Pra viver aquilo que Deus tem pra sua vida. Exatamente. Gente, eu entendo hoje que a fotografia para mim é um ministério, né, entrando nesse assunto, mas pode ser que Deus fale, não quero que você seja fotógrafo, eu vou te sustentar com outra coisa. Amém. Mas esse é o sonho que eu tenho, né? justamente, eis-me aqui. Esses são os sonhos que eu tenho, entendeu? Mas os sonhos que Deus tem para mim. Aí, São muito maiores, né? então, não sei. Pode ser que eu passe a minha vida inteira sem ter uma casa própria. Então, gente, eu repito, eu olho bastante pra câmera, você reparar. Eu repito, confia em Deus, cara. Uma hora vai acontecer, todo mundo passa dificuldade, vai acontecer, pode ter certeza. Ainda mais Entendeu? nesse país que a gente vive, né? Não é Exatamente. fácil. A gente que empreende tem muitas dificuldades, né? São muitos obstáculos que a gente encontra no meio do caminho. Mas o negócio foi o que você falou, é perseverar, é acreditar que existe algo maior, né, a se conquistar, como você mesmo falou. Ninguém sabe de tudo. Você ainda vai aprender muita coisa, Exatamente. né? Então, a cada dia é um novo aprendizado que você fala, nossa, eu não sabia disso. E a vida é uma escola, né? Com toda Se certeza. você não aprende com outros profissionais, você aprende sozinho, você aprende mexendo, você aprende no YouTube. Ou seja, você está o tempo todo aprendendo. Exatamente. Gente, cara, abra as portas para você também, entendeu? Se Né? permita você abrir a sua própria porta. Eu entendo que Deus ele vai abrir as portas para você, vai abrir um caminho, mas você tem que se levantar e caminhar, amigo. Entendeu? Se você ficar somente aí parado achando que as coisas vão cair, não vai cair do céu, cara. Não vai. Igual a Amanda a gente tá falando aqui. Cara, nosso país está numa situação crítica hoje, infelizmente. Entendeu? Guerra política, guerra civil, os caras para quatro, né? Mas isso não pode te impedir. Você tem que confiar. Se você é cristão ou não sei em que você confia.
Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se posicionar. E se você posiciona. tem um sonho, né? Se você tem uma família que você, como você falou, né? Ah, eu desejo dar uma estabilidade para minha família. Todo mundo tem um objetivo, né? Claro. Porque uma vida sem sonhos é uma vida rasa. Você vai lutar pelo quê? Se você não tem um objetivo maior, então não tem o porquê de você estar, digamos que, existindo, né? Mas eu acredito que todo mundo tem os seus sonhos, tem os seus objetivos. Uhum. E eu creio que a fotografia te ensinou muita coisa. Foi Força. tudo que você contou aqui pra gente. Tenho certeza que você cresceu muito e você vai continuar crescendo. E esse é o nosso desejo, tá? Amém. E eu quero abrir aqui para você falar para as pessoas que querem começar. Qual o seu conselho? O que que você tem a dizer para as pessoas que querem se tornar fotógrafos hoje? O que que você tem a O dizer? meu conselho para quem quer se tornar fotógrafo hoje, igual eu falei, eu dou mentoria para 3 pessoas. Não, 2 pessoas. Você vê que muita gente até esquece, né? Mas olha só, se não vai ser fácil. Fotógrafo iniciante não é fácil, gente. Fotografia não é fácil. Igual eu repito falar, a gente está num período meio de crise, né? Então é muito incerto, às vezes a pessoa tem medo de investir na fotografia porque não sabe se vai dar certo. Só que eu, Marvin, comecei porque eu tive uma direção, sabe? Deus me deu uma direção. Nem todo mundo vai começar com direção. Às vezes a Exatamente. pessoa vai começar e as coisas vão fluir depois, ou nem vai. Às vezes vai mudar de rumo. Vai mudar, não sei. Mas para você que está iniciando a fotografia, a primeira coisa que eu te dou o conselho é ter um propósito, cara. Pra que você quer aprender fotografia? Só por dinheiro mesmo? O meu antigo pastor, ele falava assim, dinheiro é tão comum que todo mundo tem. Ele fala isso. Falava não, ele fala, tá vivo ainda. Todo mundo tem, dinheiro é tão comum, mas e o seu propósito de vida é qual? Eu demorei muito pra entender isso. Eu só fui entender quando eu peguei a câmera na mão e um dia eu ouvi um amigo meu falar, caraca, Marlon, você achou sua profissão. Isso é Pô, muito bom, né? Cara, olha só, o start. Às vezes você demora a vida inteira para poder. Isso aí foi um start na minha vida do amigo, inclusive é marceneiro, meu amigo Thiago Rodrigues, dono da Rodrigues Marcenaria. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu falei, rapaz, é isso, então eu sou fotógrafo mesmo. Além de ter passado tudo aquilo que eu falei, né, de aquele processo. Foi necessário, né? Eu falei, caraca, é isso, eu não posso desistir. E, cara, as coisas, ele mesmo, essa família, eu tenho a honra de falar o nome deles aqui, a Mara e o Thiago, são meus amigos, assim, de muitos anos, mais de 8 anos aí juntos. E eles mesmo me deram até muitas oportunidades de fotografar para a empresa dele, né? Uns móveis planejados, fazer um trabalho para eles de vídeo, de foto. Lá tá como vídeo, eu preciso esclarecer isso aqui depois, né? O pessoal vai ficar que assustado quando falar isso. Mas assim, voltando aqui, gente, eu acho que eu tenho TDAH, então tocando os assuntos assim, eu acho. O pessoal fala que é modinha. É mal de sanguíneo. Pode ser sanguíneo. Minha esposa fala que minha esposa acha que eu tenho. Aí outras pessoas falam, mas você é sanguíneo. De ficar trocando o assunto muito rápido. É mal de sanguíneo. Eu tô falando de uma coisa, eu já falo outra. Se não me colocar lá, meu amigo, é difícil voltar. Não volta a brigar. Então, tipo assim, voltando para um fotógrafo que estava iniciando. Então, cara, tenha propósito, é isso mesmo. Não tem o que falar sobre equipamento que você vai comprar, o que você vai investir. Pesquisem. É isso, você vai ter que pesquisar, amigo. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: ninguém vai fazer nada por você. Com certeza. Não. Não adianta. Eu passei muitos anos da minha vida achando que ia aparecer um anjo do Senhor com a câmera top que eu sonhei na mão aqui, ó. Sério, eu tô falando sério, não é zoeira não. Tipo assim, eu sempre achava que Deus ia usar alguém pra me abençoar. Pode acontecer. Deus, ele usa assim como ele usou esse rapaz. Exatamente. Ele foi uma bênção, né, na sua vida. Exatamente, pode usar. Uma resposta de oração. Justamente, ele pode usar. Mas te dá as coisas na mão enquanto você tá deitado no sofá sem fazer nada, sem estudar, sem buscar conhecimento, não adianta, não vai porque acontecer. ninguém valoriza. Não, justamente. Como diz aquele ditado, que tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Se fosse assim, seria muito fácil. Então, gente, persista. Fotógrafo iniciante, persista. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Você esqueceu ela. Você tava falando do videomaker. Isso, ó, olha só, gente. Esses dias eu fui fazer um trampo pra uma pessoa profissional lá, né, da área de salão, esse tipo de coisa, que é a Patrícia Fernandes, que ela é maravilhosa, profissional incrível.
top, ela é top. Segue ela aí, eu tô falando o nome de uma galera aí. Segue ela, Patrícia Fernandes. Você vai ver lá que luxo que é o salão dela. E aí ela me chamou pra fazer uns trabalhos pra ela, né? A gente sempre faz algumas collabzinhas assim de vez em quando. E ela sempre me contratou achando que eu era videomaker. Ó. E aí a gente conversando no almoço, eu falei, mas Patrícia, eu não sou videomaker, não. Uai, que é isso? Ué, como assim? Não, porque ela sempre me perguntava as coisas de vídeo, né? Eu falei, gente, vocês precisam entender o seguinte, eu não sou videomaker, eu sou fotógrafo. Mas você também faz vídeo nos Eu também faço casamentos, vídeo nos né? casamentos. Comigo é o contrário. Com o David aqui, o nosso produtor, é o contrário. Ele é videomaker, ele não é fotógrafo. E ele que me chama pra tirar foto. Exatamente. É porque... Ele sabe que eu faço vídeo. É exatamente isso. Eu não tô falando que, tipo assim, é porque... Não é que você não possa fazer. Não posso fazer, eu faço. Você vai ver um monte de vídeo que eu fiz lá, de noivos, no pré-wedding. Nos meus pacotes eu ofereço um trabalho de vídeo, mas eu não sou... Isso aqui como é que fala? Aquela notícia bombástica? Eu não Exclusivo. sou... Exclusivo. Eu não sou videomaker, eu sou fotógrafo. Eu não sou fotógrafo. E o produtor não é Gente, é fotógrafo, ele é videomaker. Gente, mas é tipo assim, igual eu falei sobre ter conhecimento. Inclusive, um amigo meu tava falando comigo, cara, mas o que te impede de fazer vídeo? Então foi aí que eu comecei a trabalhar com vídeo. Então tem um pacote específico no meu PDF, né, no meu trabalho, que ele entra o vídeo e é o vídeo feito por mim, que é do ensaio ou dos melhores momentos do casamento ali. Eu tenho uma equipe que faz isso. Entendeu? E o pessoal tipo assim, caraca, mano, pra mim, só que o meu carro-chefe é fotografia, não é vídeo. Eu faço vídeo para empresas, né? Eu acabei de fazer vídeo para um instituto chamado Idebra, inclusive o produtor já trabalhou comigo, o David, já trabalhou comigo lá no Idebra. Todo ano eles estão me chamando para fazer, né? Que é em parceria com o Senai, com algumas empresas aqui do Espírito Santo, né? Para resgatar ali as pessoas ali dar um curso para elas, é uma parada assim, né? Um curso que eles dão profissionalizante e tudo mais. Então, gente, eu sou fotógrafo, mas eu faço vídeo. São várias Agora, fotos, por que né? eu tô falando isso? Porque o videomaker, cara, você vê que o cara é videomaker mesmo, entendeu? O cara, caraca, ele domina aquilo ali, entendeu? Olha só o vídeo. Você pode comparar, eu te dou essa permissão. Você pega um vídeo de um videomaker profissional e compara com meus vídeos. Vê lá qual que tá o mais top. Você vê, mas, gente, isso não diminui o meu trabalho Com de jeito nenhum, certeza. né? E se Porque você... você escolheu se especializar nas fotos, né? Exatamente. Mas se você gostou, igual eu falo, sobre identidade. Pô, mas eu gostei demais dos seus vídeos. Eu tenho um pacote que entra vídeo, você pode contratar e eu vou te atender tranquilamente. O negócio é atender a pessoa, né? Se ela quer fechar com você. E como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Vamos lá. Deixa Hoje já aí. tá acabando, velho. Quando fala assim, porque já tá acabando. Vou fazer mais umas 3 Porque a gente horas já aqui. conversou bastante. A gente nem falou coisas mais polêmicas ainda. Tem muita coisa aí. Assunto polêmico, Mas- dá muito bafafá. Deixa para um próximo Próximo podcast. podcast a gente fala de assuntos polêmicos, viu? Ó, pra me achar, gente, eu não atendo o telefone, assim, eu não atendo mais telefone, porque a pessoa fica me ligando um monte de número, então eu só atendo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Você vai ver um anúncio meu rodando aí em qualquer momento, você pode clicar ali diretamente do Instagram, @Marvin Nogueira Fotografia, Marvin com Y. Marvin com Y e N. N de navio, né? Não é Marvin, não é Marvin, não é Marvel, tá? Não é Marcos. Marvin. Tem tudo isso. Pessoal. Marvin Nogueira Fotografia. Eu acho que Deus tá colocando uma parada no meu coração, assim, uma novidade. Eu tô querendo, eu vou abrir de primeira mão, tô querendo até mudar e colocar a minha esposa junto, que ela passou a fotografar, né? Junto comigo, ela fotografa junto comigo, a Nayara. Legal. E eu tô querendo tentar mudar essa identidade um pouquinho, um nominho, mas, cara, é coisas de só se Deus permitir mesmo e for necessário. Mas é isso, Marvin Nogueira Fotografia. Lá vai ter o meu link na bio. Lá tem... Gente, vocês nunca olham os destaques, né? Lá tem os destaques com trabalho, feedback de cliente, tá bom? Você vai ver lá como é o meu trabalho, os bastidores, né? Normalmente o fotógrafo hoje não tem muito, quando é sozinho, não leva um story maker, né? Story maker é outro bom. Não, era Story Maker, né? Story maker é muito bom falar sobre. Deixa pro próximo. Já quase que quiseram me esganar uma vez por causa disso.
E aí, quando eu vou fotografar, gente, vocês até me perdoam, porque eu só consigo fazer vídeo quando minha esposa vai. Porque sozinho é muito difícil. parar pra gravar junto e tal. Talvez grave uns stories ali, por isso você vê pouco. Mas tá aí o meu trabalho, @Marco Nogueira Fotografia. Me segue aí. Se você tiver noiva aí, ó, tá assistindo o podcast, tá em dúvida, vamos fazer uma reunião, gente. Faz uma reunião ali online pelo Meeting. E Tenho a certeza que gente... vocês não vão se arrepender. vão mesmo, entendeu? Vai ser certeza. top. Eu sou um cara assim, cara, eu sou muito pra cima, eu gosto de ser assim. Por muitos anos eu fui parado, assim, de ser pra cima. Fiquei muitos anos. Ih, a gente vai fazer um... Eu quero voltar, hein, produtor? Pelo amor de Vamos Deus. chamar ele de novo, ó. Quero voltar. Já deixa anotado a próxima Vamos pra data. próxima data aí. Já fui muito pra baixo, assim, porque as pessoas me colocavam muito pra baixo por causa desse complexo de inferioridade, mas a minha essência é essa, eu sou pra cima. Quando você me contratar, você vai ver um cara que ri, que brinca, que zoa, verdade. mas que é extremamente profissional, tá? Pode Muito ficar despreocupado. competente, gente. É isso, Marvin, ó, muito obrigada, de coração mesmo. A gente ficou muito feliz com a sua presença aqui, com certeza colocou até a gente mais pra cima nessa tarde maravilhosa. E, cara, o convite fica aberto para você voltar quando você quiser. A gente te deseja muito sucesso. Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado muito. Amém, verdade. Eu fiquei muito feliz, senti até a presença de Deus Que bom, aqui. cara, que bom. Em ouvir essa história, fiquei segurando para não chorar, porque realmente a gente vê o propósito de Deus na sua vida, e eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer. Amém, eu creio. E eu creio que não é apenas foto, né? Através ali, aonde você chegar, eu creio que pessoas vão ser tocadas, Amém. né? Ao fechar o serviço com você. E é isso, sabe? Continue avançando, continue crescendo. E é isso. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Cara, eu também profetizo aqui, né, que vocês vão ser uma bênção Amém. na mão de outras pessoas. Era algo bem especial, né, que eu sempre contava, assim, que eu achava que o David deveria fazer mesmo. Tem total pique, você junto, assim, vocês trabalham muito bem. Aí fazendo aí os propagandas aí das prefeituras às vezes, né? E vocês são demais, cara. Perfeito, perfeito. Chama, gente. Cresçam muito mesmo em graça, Amém. estatura, conhecimento, né, diante de Deus, diante dos homens. Amém. E eu sei que isso aqui vai voar demais. Eu mesmo vou divulgar direto. Isso mesmo. Obrigada. Outro dia vocês vão ver a história, a minha carinha lá no Pocando Tudo podcast. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso aí, gente. Ó, estamos chegando ao final desse episódio. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigada. Continue aí acompanhando, segue, curta, compartilha, ativa os sininhos para vocês não ficarem de fora, né? Que aí chega a notificaçãozinha aí para vocês acompanharem os próximos capítulos, que vem muita gente boa por aí também para bater um papo com a gente. E é isso. Muito obrigada e até a próxima Pocando Tudo.